Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As portas de vidro da gigantesca mansão se fecharam com um estrondo, soltando um grito agudo que ecoou pelo corredor. Uma mulher com uniforme de babá correu pelo corredor, os cabelos despenteados e os olhos arregalados de pânico. Desisto. Nunca vi nada assim na minha vida. Ela gritou, arrancando o distintivo antes de desaparecer pela porta da frente. Este não foi o primeiro caso hoje, nem a 10ª desta semana. Em um mês, 27 babás pediram demissão. No segundo andar, em um quarto transformado em campo de batalha, 2 gêmeos de 6 anos, Léo e Lian, riam como demônios cobertos de tinta, derrubando almofadas e atirando bichos de pelúcia por cima da grade. Pega, gritou um deles. Tarde demais, respondeu o outro, lançando um pequeno carro que acabou dentro de um vaso valiosíssimo. O vaso explodiu aos pés de um homem que saltou. Alexandre Durial, multimilionário, herdeiro de um império hoteleiro e viúvo há 3 anos, passou a mão trêmula pelo rosto cansado. Seus traços antes perfeitos estavam abatidos. Suas noites eram curtas. Curtas demais. Desde a morte da mãe, os gêmeos não deixavam ninguém se aproximar deles. Nem um professor, nem um cuidador, nem uma babá. Todos saíram da mansão exaustos, em lágrimas ou furiosos. Alexandre, apesar de sua riqueza, foi incapaz de proporcionar a seus filhos o que eles mais precisavam: um coração paciente. Ele se deixou cair em uma poltrona na sala de estar, cabeça baixa, encarando os arquivos das babás empilhados sobre a mesa. Currículos impressionantes. Recomendações extraordinárias. Anos de experiência. De graça. Ele se levantou com as mãos na cintura murmurando: deve haver alguém que possa entendê-los. Foi então que a campainha da porta da frente tocou. Com um gesto mecânico, Alexandre foi abrir a porta. Na soleira da porta, à luz do sol poente, estava uma jovem de 20 e poucos anos. Sem uniforme, sem maquiagem exagerada, sem confiança forçada. Apenas um sorriso discreto. E olhos que pareciam enxergar além das paredes douradas da mansão. Olá, senhor Durial. Estou aqui pelos gêmeos. Se não se importar, eu gostaria de tentar. Alexandre permaneceu paralisado. Ela não parecia intimidada, nem ingênua. E sem saber por que pela primeira vez em muito tempo teve uma estranha premonição. As crianças não iriam quebrá-lo. O que ele ainda não sabia era que aquela jovem não era uma babá como as outras. E que a sua chegada revelaria um segredo chocante, um segredo capaz de mudar a vida de todos eles. A jovem seguiu Alexandre pelo vasto salão, seus passos abafados pelo piso de mármore. Ela observava tudo com atenção silenciosa. As grandes janelas com vista para o jardim, os retratos de família pendurados nas paredes e, sobretudo, a ausência de risos infantis. Para uma casa senhorial, o silêncio parecia quase opressivo. Tem certeza de que quer tentar? Perguntou Alexandre sem se virar, com a voz cansada. Sim. Mesmo depois de eu ter dito que 27 babás foram embora? Eu não sou como eles, respondeu ela calmamente. Eles chegaram ao pé da escada. Um enorme boom som ecoou no andar de cima, seguido por uma explosão de risos vindos de gêmeos. Alexandre fechou os olhos, tenso. É isso, essa é a vida cotidiana. Então vamos subir, disse ela simplesmente. Alexandre franziu a testa. Muitos candidatos pareceram confiantes no início. Mas havia algo diferente nessa jovem, uma espécie de gentileza que nenhuma tempestade parecia assustar. Ao chegarem ao segundo andar, descobriram um corredor devastado por caprichos, almofadas rasgadas, desenhos improvisados nas paredes, brinquedos abandonados. Então, de repente, uma porta se fechou com força e 2 figuras pequenas saltaram para fora. Léo e Lian. Cabelos despenteados, roupas manchadas de tinta, olhos penetrantes. Outro adulto. Vamos lá. Aposto que ela estará chorando em 5 minutos. Alexandre estava prestes a intervir, mas a jovem gentilmente ergueu a mão, impedindo-o. Ela se abaixou até a altura dos gêmeos. Eles congelaram, surpresos. Nenhuma babá jamais havia se aproximado deles sem gritar ou ameaçar. Oi, Léo. Oi, Lian, disse ela suavemente. Os olhos das crianças se arregalaram. Ninguém os chamou pelos seus primeiros nomes desde o primeiro segundo. Como você sabe nossos nomes? Perguntou Léo, desconfiado. Você sempre aprende o nome das crianças importantes. Os gêmeos trocaram um olhar. Importante? Ninguém falava com eles daquele jeito. E o que você vai fazer? Desafiou Lian. Vou pedir que você me mostre seu lugar favorito na casa. Os 2 irmãos ficaram sem palavras. Nenhuma babá jamais havia feito tal pergunta. Por quê? Perguntou Léo.
Porque é aí que nos sentimos mais à vontade, e é aí que a confiança começa. Atrás dela, Alexandre sentiu o coração apertar. Suas mãos tremiam. Ninguém falava com os filhos dele daquela maneira havia 3 anos. E o que ele viu em seguida o deixou sem palavras. Os gêmeos se voltaram um para o outro, hesitaram, e então, sem dizer uma palavra, pegaram a jovem pela mão. Vamos lá. Nós vamos te mostrar. Ela sorriu, levantou-se e seguiu os 2 meninos. Alexandre ficou parado, imóvel no meio do corredor, atônito. Ele murmurou para si mesmo. Como? Como ela fez isso? O que ele ainda não sabia era que aquela jovem não tinha chegado ali por acaso. Ela carregava dentro de si uma história íntima, um passado que Alexandre logo descobriria. Um passado ligado à mulher que ele havia perdido. Os gêmeos caminhavam depressa, quase trotando, puxando a jovem pela mão. Ela o seguia sem protestar, atenta a cada detalhe, os cômodos abertos, os brinquedos abandonados, as lascas de tinta nas paredes. Ela observava tudo como quem monta um quebra-cabeça invisível. Por aqui, gritou Liam. Não, é por aqui, corrigiu Léo. Eles finalmente pararam em frente a uma pequena porta escondida atrás de uma cortina, pouco antes do sótão. Alexandre, que o seguia à distância, franziu a testa. Eles nunca levam ninguém para lá, pensou ele. Liam abriu a porta e um rangido agudo ecoou pelo corredor. Uma escada estreita levava a um sótão. A jovem parou por um segundo, respirou fundo e depois subiu atrás deles, onde seus corações haviam encontrado refúgio. O quarto era pequeno, mas cheio de vida. Um cordão de luzes pendurado na parede. Um tapete vermelho antigo. 2 mantas colocadas lado a lado. Desenhos de uma mulher sorridente espalhados por toda parte. A jovem parou. Ela reconheceu a mulher imediatamente. Essa é a sua mãe? Perguntou ela suavemente. Os gêmeos assentiram com a cabeça. Pela primeira vez, seus rostos travessos revelaram algo mais, uma profunda vulnerabilidade. Uma dor de infância que haviam aprendido a esconder por trás do caos. Léo desabou sobre um cobertor. Este é o nosso lugar secreto. Ninguém tem permissão para entrar aqui. Nem o papai vem, acrescentou Liam. Alexandre, que havia permanecido no pé da escada, ouviu essa frase. Seu coração apertou como um torno. A jovem não disse nada. Ajoelhou-se, colocando a mão no cordão de luzes e tocando delicadamente os desenhos. Então algo surpreendeu os gêmeos. Ela fechou os olhos. Respirei suavemente. Como se ela também estivesse encontrando algo familiar. Você está chorando? Perguntou Liam, estreitando os olhos. Não, eu me lembro, disse ela simplesmente. Do que você se lembra? De uma mulher que me dizia frequentemente. Em lugares escondidos, encontramos verdades que não são reveladas a ninguém. Os gêmeos se endireitaram, intrigados. Nossa mãe também costumava dizer isso. Como você sabe? A jovem abriu os olhos. Seu olhar se tornará profundo, repleto de um segredo que ela ainda não havia revelado a ninguém. Ela se virou para os 2 meninos, hesitou e então sussurrou. Eu conhecia sua mãe, antes que ela se tornasse sua mãe. Os gêmeos congelaram. Seus olhos se arregalaram. O que? Você está mentindo. Não estou mentindo. Ela me ajudou numa época em que minha vida estava muito difícil. E eu lhe prometi algo. Uma promessa? Perguntou Léo. Sim. E o que era? Insistiu Liam. A jovem olhou para eles com ternura. Eu prometi a ela que acontecesse o que acontecesse, eu estaria lá, pelas pessoas que ela mais amava. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ao chegar ao pé da escada, Alexandre sentiu a respiração falhar. Ele nunca tinha ouvido falar de uma jovem no passado de sua falecida esposa. E de repente ele entendeu. Essa pessoa desconhecida talvez não fosse tão desconhecida assim, afinal. Enquanto isso, os gêmeos encaravam a jovem como se ela tivesse acabado de abrir uma porta invisível para a mãe deles. Você também vai nos deixar? Perguntou Liam com uma voz fraca e trêmula. Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Vim para cumprir minha promessa. E não vou embora. Os 2 irmãos se atiraram em seus braços. Pela primeira vez em 3 anos. Eles confiaram em alguém. A jovem sentou-se no tapete vermelho, com os gêmeos aconchegados contra ela. Alexandre permaneceu de pé nos degraus, paralisado, incapaz de descer ou se afastar. Ele estava ouvindo. Ele estava tremendo. A jovem respirou fundo. Seus olhos pousaram em um desenho em particular. Uma mulher segurando 2 bebês nos braços, com um sorriso radiante, quase irreal. Vou te contar uma coisa que ninguém sabe, nem mesmo seu pai. Os gêmeos se sentaram, curiosos. Você realmente conhecia a mamãe? Sim. E ela mudou a minha vida. Ela baixou ligeiramente a cabeça, como se estivesse revivendo a cena. Flashback 3 anos antes. Naquele dia estava chovendo.
Não uma chuva leve, mas uma tempestade que engolfou a cidade inteira. A jovem mais magra, mais frágil, com uma bolsa furada no ombro, vagava sob a chuva torrencial. Ela havia perdido tudo. Seu trabalho. Sua acomodação. Ele abandonou os estudos por falta de dinheiro. Ela não tinha para onde ir. Encharcada e tremendo de frio, ela se abrigava sob uma varanda quando um carro preto parou em frente a ela. A janela do lado do passageiro se abriu. Uma voz suave lhe perguntou: "Você está bem?" A jovem olhou para cima. Era ela, a mãe dos gêmeos. Elegante e acolhedora, com um olhar cheio de gentileza. Eu estou bem", respondeu a jovem, tentando sorrir apesar dos lábios azulados. "Você está mentindo. Entre, eu te levo para casa." A jovem hesitou. Eu não tenho mais um lar." A mãe franziu a testa e em seguida abriu a porta. "Nesse caso, entre. Você não deve ficar lá fora sozinho." Um gesto que mudou minha vida. Ela a conhecia há apenas alguns minutos, mas imediatamente inspirou sua confiança. No carro, a mãe perguntou seu nome, sua história, seus sonhos. Ela ouviu de verdade, sem julgamentos. Ao chegar a um pequeno e acolhedor café, a mãe ofereceu-lhe algumas roupas secas que tirou de uma sacola, como se sempre tivesse planejado poder ajudar alguém. Então ela colocou a mão sobre a dele. "O escute com atenção. Você vale mais do que seus fracassos, mais do que o seu passado. E eu prometo que sua vida pode mudar, começando hoje." A jovem sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "E por quê? Por que você está fazendo isso por mim?" A mãe sorriu. "Porque alguém me estendeu a mão quando eu precisei. E agora é a minha vez." Ela pagou um quarto de hotel para ele por uma semana. Ela o ajudou a encontrar um pequeno emprego temporário. Ela até lhe deu um caderno, com uma mensagem dentro. "Quando você estiver perdido, lembre-se, o mundo ainda precisa de você." Mas na semana seguinte, a mãe morreu em um acidente. A jovem soube da notícia tarde demais para vê-la novamente. Ela chorou durante dias a fio, agarrando o caderno contra o peito. E naquele dia ela tomou uma decisão. De volta ao presente. "Jurei devolver o que ela me havia dado. Jurei proteger aquilo que ela mais amava. É por isso que estou aqui." Os gêmeos permaneceram em silêncio, com os olhos brilhando. Léo agarrou a mão dele. "Mãe, ela te amava?" A jovem assentiu com a cabeça. "Ela me amava como uma irmã mais velha ama uma irmãzinha que ela quer salvar." Liam enxugou discretamente uma lágrima. "E você? Você também vai nos salvar?" Ela os tomou em seus braços. "Sim, sempre. Essa é a minha promessa." Ao chegar ao pé da escada, Alexandre sentiu seu mundo desmoronar. Ele estava descobrindo um lado da esposa que nunca havia conhecido antes. E uma verdade que mudaria tudo o que viria a seguir. A jovem permaneceu sentada no pequeno sótão, rodeada pelos desenhos dos gêmeos. Os dois meninos não saíam do seu lado, apertando suas mãos como se perdê-las significasse perder a mãe novamente. Ao chegar ao pé da escada, Alexandre, geralmente tão calmo, sentiu uma tempestade interior se formar. Sua respiração estava ofegante. Suas mãos estavam tremendo. Uma pergunta incômoda o consumia. Por que minha esposa nunca me contou sobre ela? Ele subiu os últimos degraus com o coração acelerado. A jovem se levantou lentamente, pressentindo sua presença. Ela fitou os olhos de Alexandre. Um silêncio denso, quase eletrizante, se instalou. "Por que?" murmurou ele, com a voz embargada. "Por que ela nunca me disse que você existia?" A jovem apertou os lábios. Os gêmeos olhavam para ela, preocupados. "Senhor Durial." Ela queria falar com o senhor sobre isso. Ela falava disso com frequência, inclusive. "Então por que você não fez isso?" Porque ela estava com medo. Alexandre ficou paralisado. "Medo de quê?" A jovem respirou fundo e respondeu com voz suave, porém firme. "Eu tinha medo que você não entendesse que ela tinha sido pobre, muito pobre." A revelação atingiu Alexandre como um soco no coração. "Pobre?" "Sim. Quando ela me conheceu, tinha acabado de sair da mesma situação que eu. Ela fez tudo o que pôde para manter segredo, nem mesmo de você. Ela não queria que seu passado de pobreza se tornasse um problema, nem para ela mesma, nem para as crianças." Alexandre sentiu a garganta apertar. Ele conhecia sua esposa como uma mulher elegante, radiante e forte. Nunca como uma jovem que já conheceu a fome, o frio e as noites sem abrigo. E de repente algumas coisas fizeram sentido. Seus silêncios, seus olhares perdidos, sua imensa compaixão. A jovem baixou os olhos. "Ela me disse um dia: se eu contar para o Alexandre, ele vai querer me salvar. Mas eu não quero ser salvo. Eu quero ser amado. Ponto." Alexandre levou a mão à boca. Uma lágrima quente escorreu por sua bochecha. Foi a primeira vez que seus filhos o viram chorar.
Os gêmeos, tomados pela emoção, aproximaram-se do pai. A jovem, no entanto, manteve-se íntegra e sincera. Não vim para incomodá-lo, não vim aqui para exigir nada. Vim para cumprir minha promessa. E essa promessa, qual era mesmo? Para velar por eles. Sempre. Mesmo que você me mandasse embora. Um profundo silêncio se instalou. Alexandre olhou para ela por um longo tempo. Nos olhos dessa jovem, ele viu algo que não via desde a morte da esposa. Faíscas, a mesma luz, a mesma gentileza, a mesma lealdade inabalável. Os gêmeos falaram ao mesmo tempo. Pai, ela tem que ficar. É como se minha mãe tivesse mandado. Alexandre fechou os olhos. Ele pressentiu a verdade naquelas palavras. Ele abriu os olhos, fitou a jovem e perguntou: qual o seu nome? Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso simples, mas repleto de uma rara força interior. Meu nome é Clara. Aquele nome ecoou pela mansão como uma nova esperança.